Olá, olá, olá! Meu nome é Juliar Siqueira Vasconcelos, sou professor de língua portuguesa, gramática e redação discursiva. Venha fazer parte dessa nova história. Meus queridos, olha só, esse é o quarto vídeo o qual estou gravando falando sobre redação discursiva para o Enem. No primeiro vídeo nós trabalhamos a ideia de introdução, como fazê-la, o que colocar, o que não colocar na sua introdução. Desenvolvimento, trabalhei também esses mesmos aspectos, como argumentar, o que colocar, o que não, ou seja, função de cada uma das partes, assim como fizemos na nossa conclusão. Agora, meus queridos, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês sobre as competências, tá? O que o corretor ele está treinado para trabalhar junto à sua prova, ok? Então, olha só, meus queridos, a competência 1, ela vai trabalhar a questão gramatical, a questão estética do seu texto, tá? Então, eu tenho muitos alunos que fazem muitas perguntas a respeito disso. Falam, por exemplo, Gil, eu posso usar a letra de forma? Gil, eu posso usar duas letras? Olha só, meus queridos, não tem problema você usar uma letra, como eles falam, caixa alta, né? Caixa alta, caixa baixa, letra cursiva. O que você não pode é misturar as duas letras, tá? Às vezes você misturar uma caixa alta com a caixa baixa não tem nenhum problema, tá? Agora você está na cursiva, parte para a caixa alta, opa, calma aí. A estética do seu texto ela é muito importante. Meus queridos, olha só. Quando você tem uma margem, é necessário que ela seja obedecida. Não só obedecida a ponto de não ultrapassá-la, assim como existe um quesito, chama-se translineação, que é a questão de separação silábica. Como que você vai translinear uma palavra? Isso causa muita dúvida, muitas dúvidas entre os candidatos. Eles falam para mim o seguinte, Gil, como que eu faço para translinear? Eu coloco o hífen na frente da palavra ou eu vou colocar o hífen embaixo da palavra? Por exemplo, eu vou escrever a palavra banana. Então, eu coloco o hífen aqui ou eu vou usar o hífen aqui embaixo? Olha só. A gramática reza o seguinte, que o hífen é feito para fazer a translineação da palavra, mas ela não diz se é na frente ou se é embaixo. Então, eu parto do pressuposto seguinte, que o corretor, ele vai perceber que para você fazer um corte cirúrgico em uma palavra, é muito complicado. Tem professor que vai dizer assim, ó, não, se você começou com o hífen na frente, continua com esse hífen na frente. Se você começou com esse hífen embaixo, continua com o hífen embaixo. Porém, nós continuamos com o mesmo problema do corte cirúrgico. Porque olha só, eu posso escrever uma palavra e a minha palavra terminar exatamente aqui. Eu vou usar o hífen na frente? Não tem como, por uma questão de lógica, tá? Por uma questão de lógica, estética, eu não vou colocar o hífen aqui na frente, eu vou colocar ele embaixo. Agora, se eu tenho essa possibilidade aqui, ó, eu vou colocar o hífen embaixo? Não, porque eu tenho esse espaço aqui, ó. Porque eu posso ser penalizado também por isso aqui. Então eu preciso trabalhar rente a minha margem ali. Então, meus queridos, a questão do hífen, você pode usá-lo tanto à frente da palavra quanto aqui, ó, ao lado da palavra. É uma questão de estética, tá ok? Então, olha só. Então, quanto à competência 1, é essa questão que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que observar. Cuidado para não ficar chutando palavras, acentuação, pontuação, regência nominal e verbal, concordância nominal e verbal. Então, a sua competência 1 vai avaliar esse tipo de aspecto da sua redação, ok? Olha só, a nossa competência 2... ela vai avaliar se você compreendeu a proposta de redação. Se você consegue relacionar conhecimentos de outras áreas dentro da sua redação. Lembra no primeiro vídeo, que eu até não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, quando você vai fazer a sua argumentação, você vai tentar convencer
o leitor do texto ao qual você está produzindo, é interessante você trazer citações, é interessante você trazer conceitos de outras áreas, lembrando, desde que esses conceitos, estas citações, elas corroborem com o que você está dizendo. Tá? Então, nessa competência aqui, ó, você vai ser avaliado se você realmente entendeu, se você interpretou bem o tema, se você está trabalhando dentro da linha de raciocínio que a proposta de redação ela propôs para você, certo? Então, além disso, também essa questão de você relacionar outros conhecimentos da biologia, da literatura, da física, outros conhecimentos de outras áreas, ok? Olha só. A nossa competência 3, ela vai trabalhar conosco a ideia de como que nós vamos fazer para relacionar, organizar as nossas ideias em prol do nosso ponto de vista. Ela vai entender o seguinte: será que o fato que ela pegou, a reportagem que ela pegou, a citação que ela trouxe, está colaborando para comprovar, para argumentar o seu ponto de vista, a sua ideia, o seu raciocínio lógico? A competência 3, ela vai verificar se você tem uma coerência, se você tem uma ordem, se as suas ideias estão concatenadas. Tá? Então, galera, é muito diferente, muito cuidado com isso, tá? É importantíssimo que você saiba quais são essas competências as quais o seu texto passará. Então, observar esse crivo aqui é fundamental, tá ok? Olha só, a nossa competência 4, ela vai passar pelo aspecto seguinte: ela vai querer perceber se você conhece, se você tem habilidade com os mecanismos linguísticos de coesão. Lembra quando eu falei para vocês lá na aula de introdução, quando você coloca uma tese, como que você faz para introduzir as ideias secundárias? Não só, mas também, uma vez que, ainda que, ele quer entender se em cada parte, porque são diferentes, na introdução você tem uma ideia de adição ali. No desenvolvimento você tem uma ideia de causa, de consequência, de explicação. Ele quer entender o seguinte: se você conhece esses mecanismos, de amarrar essas ideias, de concatenar essas ideias, e isso tem que ficar claro, tá? Na conclusão, será que o meu candidato ele conhece quais são os elementos coesivos linguísticos? Então essa competência 4, ela vai ter essa observação, ela vai avaliar você neste quesito, ok? Da nossa competência 5, ela é uma competência específica da sua conclusão. Na competência 5, ela vai avaliar se você retomou tese, se você teve uma proposta de intervenção e, melhor, se esta proposta de intervenção ela é pertinente ou não. Se essa proposta de intervenção ela é realizável ou não. Então, esta competência aqui, ó, ela foi criada justamente por isso que eu falei para vocês no último vídeo que a prova do Enem, a conclusão é uma particularidade do certame, tá? É bem particular, porque ela tem uma competência só para avaliar isso. Então ela se pede para você, você tem que colocar, está na competência, retomada de tese, proposta de intervenção e se você detalhou a sua proposta. E eu falei para vocês como que você detalha, você mostra quem vai fazer essa proposta, como que ele vai executar essa proposta e onde essa proposta será melhor executada, tá? Além disso, ela vai verificar também a questão se você não fere os direitos humanos, tá? Se a sua proposta não é aquelas propostas mirabolantes que sempre, todo ano, o pessoal coloca como proposta de intervenção, devemos arrancar o braço, devemos abrir um buraco, matar todo mundo, jogar lá dentro e resolve o problema. Não, ela vai avaliar este quesito também, tá ok?
Meus queridos, eu queria agradecer de forma substancial por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, estar dando essas dicas aqui para vocês para melhorar os seus estudos, tá? Para aumentar as suas chances de alcançar a nota máxima no seu próximo certame agora de 2017. Então, no mais, agradeço, muito obrigado.